Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai trazer, mais um vídeo para nossa série de vídeos, trazendo sobre o psicoterapeuta gestáltico, sobre essa presença desse ser psicoterapeuta. Você que é estudante de psicologia, você que é profissional de psicologia, que é estagiário, que já vivenciaram ou não, a prática, que já tiveram essa relação terapêutica ou não, Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso, já que no ambiente acadêmico é tão difícil, há essa falta, de realmente ter uma compreensão desse aluno, desse futuro profissional, que vai estar nesse ambiente, que tem seus medos, que tem sua humanidade, É como a gente sempre escuta falar, a nossa profissão, ela é muito humana, é o humano com o humano, O humano com suas dores, que vivencia uma relação com esse humano com suas dores, Então, assim, realmente estar presente ali e perceber a nossa humanidade. É com essa reflexão que eu quero iniciar esse vídeo. Porque muitas vezes, quando a gente vai para a prática profissional, a gente carrega um status de onipotência, a gente carrega um status onde a gente não pode falhar, onde a gente não pode ter dúvida, onde a gente não pode ter medo. E muitas vezes isso alimenta nossas inseguranças, Isso alimenta nossos desafios, porque a gente não pode ser nós mesmos. A gente estuda tanto sobre a singularidade, a gente estuda tanto sobre a subjetividade, sobre esse humano, E muitas vezes quando a gente vai para a prática profissional, a gente esquece que nem tudo a gente vai prever, que nem tudo a gente vai fazer, até porque o processo é do cliente e a gente precisa acreditar no potencial de saúde desse cliente que está ali no ambiente com a gente, na relação terapêutica, e que a gente não vai saber de todas as respostas. Mas é sempre importante trabalharmos nossas inseguranças. É sempre importante reconhecermos nossos medos, para que essas inseguranças e esses medos, eles não sejam excessivos a ponto de atrapalhar a relação terapêutica. Então, assim, quero também iniciar trazendo que, para que realmente você consiga acolher esse outro que te chega nessa relação terapêutica, que te chega nesse ambiente de trabalho, você primeiro precisa acolher a si mesmo. E é uma frase, um pensamento, é uma reflexão muito potente. Porque às vezes, em prol do outro, a gente se esquece. Muitas vezes, em prol do outro, a gente não se ajuda. E se a gente não se ajuda, a gente não vai conseguir facilitar o processo do outro. Porque muitas vezes a gente pode se confundir, a gente pode se perder, a gente pode se anular, a gente pode confundir nossas questões com as questões do cliente. Então, é sempre necessário que você se reconheça enquanto humano, enquanto participante desse processo terapêutico, para que a relação flua, para que realmente haja sucesso, para que realmente esse potencial de saúde seja reconhecido, essa construção de ajustamentos criativos funcionais seja estabelecida. É necessário que você, em sua função de terapeuta, esteja presente naquela relação. E para que você esteja presente naquela relação, você precisa se acolher. Você precisa se compreender e você precisa se escutar. E se expressar. Então, assim, primeiro, a gente percebe que muitas vezes, quando a gente sai desse ambiente acadêmico, tanto nós mesmos quanto nossos colegas alimentam certas críticas, alimentam certos medos, certas exigências do que é ser um psicoterapeuta. A gente muitas vezes sai com muito assim distante de nossa prática profissional. A gente constrói um ser psicoterapeuta perfeito, de excelência, que sabe todas as respostas e realmente o que a gente é. Então a gente se distancia, a gente não reconhece a nossa unidade, a nossa integralidade. É por isso que a gente fala o que é ser o psicoterapeuta gestáltico. Para que você realmente seja esse psicoterapeuta gestáltico, você precisa compreender que você é unidade. Que você tem sua técnica, que você tem sua teoria e que são importantes, são necessárias. É uma ciência. Mas que você é humano. Que em alguns momentos você vai exigir um pouco mais de si, que em alguns momentos você não vai saber fazer, que em alguns momentos você não vai ter a resposta de tudo, que em alguns momentos você não vai se sentir bem na relação com o outro e que você entenda seus limites para que você consiga, de fato, construir uma relação saudável com sua carreira profissional e com esse outro. Reconhecer os seus limites.
né? Então, assim, a gente várias vezes alimenta diversas críticas, né? A crítica, de certa forma, ela tem sua importância porque ela ajuda com que a gente se aperfeiçoe, né? Um pouco mais no que a gente está no nosso exercício, no nosso movimento. Mas quando a crítica ela é disfuncional, quando a crítica ela é excessiva e ela não leva em consideração as nossas faltas, as nossas imperfeições, ela se torna adoecedora, ela se torna disfuncional. Porque é como a gente fala, né, na Gestalt terapia. Nós somos seres com nossas ondulações, nós somos seres com nossas dinâmicas, né, nesse processo de buscar esse equilíbrio, mas a gente nunca vai estar numa estabilidade plena. Existem conflitos, situações que a gente vivencia o tempo todo, que a gente vai estar desequilibrado, que a gente vai ter necessidades que precisam ser satisfeitas. Muitas vezes temos essa criança interior, né, como a gente já falou nos vídeos passados sobre criança interior. Existe essa criança interior ferida ali, né, que resgata essas repetições de comportamento de relação do passado. Né? Então, a gente realmente tem toda essa dinâmica de vivência de construção enquanto seres no mundo. Então, a gente nunca vai ter essa estabilidade. Nós não vamos ser perfeitos. Nós somos seres de falta, de fato, e a gente vai buscar satisfazer as nossas necessidades, as nossas faltas. Mas não que a gente vai chegar no grau de plenitude total. Né? Meio que algo idealista, né? Um ideal. Então, realmente comece a perceber, você enquanto psicoterapeuta, né? Enquanto profissional, comece a perceber o que se realmente suas exigências e suas críticas está separando você do seu exercício profissional. Está separando sua humanidade de sua prática profissional, o que não é saudável. Né? Nós somos profissionais, mas nós somos profissionais humanos. E a gente precisa reconhecer nossa unidade. A gente não fala na Gestalt terapia que somos seres integrais, que somos seres totais, que somos seres únicos em nossa unidade, que somos perpassados pelo nosso campo, pelas nossas vivências, pelas nossas construções, pelo nosso passado, pelos nossos projetos. Então, não tem. Se você se distanciar, se você distanciar sua humanidade, suas emoções, de ser profissional, você está desintegrando sua unidade. Né? Então, o psicoterapeuta gestáltico, ele precisa compreender, ele precisa perceber essa sua unidade enquanto profissional e humano. Né? E sempre realmente começar a perceber, né? Começar a refletir. Se você está se prendendo somente num conhecimento intelectual para ser um bom psicoterapeuta, né? O que eu escuto muito. Eu preciso estudar mais, eu preciso estudar vários livros, eu preciso saber todas as teorias decoradas, eu preciso saber de todos os conceitos, são necessários, são importantes. Mas ele não anula o seu ser emocional, o seu ser humano. Né? Então, sua prática profissional, ele precisa levar em consideração que você é humano de emoções, de sentimentos, de sensações, né? E que você vai estar ali em determinadas situações de forma diferente, porque você é também aqui agora. Né? Então, sempre levar em consideração, né, nessa sua autocrítica. Perceber que às vezes você está focando demais em entender todos os conceitos, acreditando que um profissional de excelência precisa somente desses conceitos. O profissional que ajude o outro precisa somente de saber os conceitos decorados. Mas não, primeiramente você tem que reconhecer o seu emocional, reconhecer suas sensações, seus sentimentos e como você se reconhece enquanto profissional. Né? E também reconhecer, né, suas exigências. Muitas vezes temos projetos, temos expectativas, mas quando essa exigência ela se torna excessiva a ponto de você buscar um ideal, ao invés de conhecer o seu real, reconhecer suas potencialidades, suas possibilidades reais do momento, você somente alimenta uma utopia e está mais próximo de se frustrar. Né? Então, assim, às vezes, começa a se perceber, né? Quantas vezes você foi ali para a relação terapêutica, né? Carregou diversos medos, inseguranças, medo de rejeição, o que acontece muito, né? Medo do seu cliente lhe rejeitar, medo do seu cliente acreditar que você não é um bom profissional, medo de seu cliente dizer que você não sabe de nada, né? Então, assim, muitas vezes você está preso mais em suas próprias questões do que no processo com o cliente. Acontece demais da gente carregar
essa vontade de mostrar serviço, essa vontade de fazer tudo muito rápido para que o cliente ele tenha resultados muito rápidos, quando na verdade o cliente está no seu tempo. O cliente ele está percebendo aos poucos o seu processo, está entrando aos poucos no processo de awareness, mas nós, psicoterapeutas, estamos tão exigentes a ponto de esquecermos que o processo é dele, é do cliente também, e que ele tem o seu tempo, e que muitas vezes nós colocamos nossas questões no outro. Né? Então, assim, comece também a reparar a sua criança interior, né? Você já muitas vezes se acostumou tanto a mostrar uma perfeição para os seus pais, a mostrar uma perfeição para a sua família, para as suas relações, porque você tem que ser perfeito, você tem que fazer tudo bom, tudo melhor, né? E aí você carrega, você repete essa relação no processo psicoterapêutico. De querer ser o melhor psicoterapeuta, de querer ser o psicoterapeuta perfeito, mas a verdade é que você é humano. E a humanidade, ela não condiz com a perfeição. Então, a gente às vezes realmente tem essa intolerância ao imperfeito. A gente muitas vezes tem essa dificuldade de aceitar de que nós temos nossas faltas. E aí muitas vezes o que eu rejeito, a minha falta, o que eu não gosto em mim, eu coloco no mundo. Eu projeto no mundo. Ai, meu Deus, eu realmente eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser bom, eu não consigo. E aí você vai e joga para sua relação terapêutica. E aí você pensa, não, eu não estou conseguindo ser um bom psicoterapeuta, eu não estou fazendo nada pelo cliente. Né? Então, assim, comece a perceber se você não está exigindo muito de si, às vezes também muito do outro. Né? Exatamente por suas inseguranças, você querer que o seu cliente, ele perceba rápido, ele melhore rápido, ele se movimente rápido, mas a verdade é que você precisa, mais uma vez, reconhecer que ele tem o potencial de saúde dele, que ele tem o tempo dele, que ele tem o espaço dele e que você está ali para facilitar no tempo dele. Né? Então, assim, é super importante você ter essa compreensão mesmo, essa compreensão dessa dinâmica, dessa dimensão de ser humano, humano com outro humano. Né? Então, assim, críticas demais às vezes carregam expectativas irreais, que aí a gente vai só se frustrar. Eu preciso ser um psicólogo que ajude todo mundo, onde todos os clientes não desistam, né? Começou, termine comigo e termine bem. E aí você vai vendo com a prática, com a realidade, que existem clientes que não vai conseguir até o final, que não vai se identificar com o tipo de relação que vocês exercem, o tipo de cliente que não vai se identificar com a própria psicoterapia, o tipo de cliente que vai ter resistência de entrar em contato com sua dor e não vai conseguir continuar no processo psicoterapêutico, mas aí você tem uma exigência tão grande com relação a si mesmo que você coloca tudo em si. Você engole e se culpabiliza por isso. Né? Então, assim, né, um questionamento válido. Será se somos imunes à rejeição? Se o outro não gostar da nossa prática profissional, quer dizer que a gente não é um bom profissional? Comece a pensar sobre isso. A gente fala tanto sobre as relações serem singulares, nós somos seres singulares, e na relação com o outro, a gente constrói campos de vivências que são diferentes de outros campos. Então, numa relação com alguém, você pode criar um vínculo super bacana para a continuação do processo, e em outros, as suas limitações, e ele, o cliente, também tem as limitações dele, e naquele momento não vai dar certo. Né? Então, assim, reconhecer que nós não temos todas as fórmulas, nós não somos perfeitos, e que a gente não está imune à rejeição, a gente não está imune a ser abandonado, né? Na relação terapêutica. A gente carrega, né? Eu não posso ser abandonado nas minhas relações, e aí carrega para a relação terapêutica. Aí você que está precisando se acolher, né? Você que está precisando de um espaço onde você consiga vivenciar suas dores, onde você consiga conversar com suas dores, onde você consiga reconhecer essa sua humanidade. Né? Então, assim, a gente sempre fala, você psicoterapeuta, não trabalhar em cima da superexigência e nem trabalhar em cima do abandono, a ponto de deixar tudo para lá, de resignar-se, de deixar, vou fazer de todo jeito. Não, mas você vai trabalhar com cuidado.
O cuidado consigo, cuidado com o outro. Essa é uma palavra muito forte. Realmente cuidar-se. Cuidar-se indica uma completa atenção e compreensão na sua unidade de ser humano, na sua unidade de estar ali com o outro. Comece a perceber como é que você exerce relação com o outro, como é que você está exercendo relação com o seu cliente, como é que estão as relações, os processos do seu cliente, né? E comece a ver também se muitas críticas, muitas exigências que você tem não diz mais sobre você do que sobre ele mesmo. E aí, um dos passos, né? A gente falou sobre criança interior, e a gente disse que existe criança interior que muitas vezes carrega essa ferida, mas também que a criança, ela é um momento de mais espontaneidade, de mais criatividade, de mais criação. Né? Então, comece a resgatar essa sua criança interior. Comece a resgatar essa criatividade dessa criança, né? Ou também na sua adolescência. Quais são os seus potenciais de saúde? O que você fez? O que você faz que mais te acolhe? Comece a entrar em contato com toda a sua unidade, como a gente trouxe aquela árvore, né? Suas raízes, sua copa, seu tronco, né? Comece a entrar em contato com essa sua unidade e a perceber o que te acolhe, né? A agir, se movimentar em relação àquilo que lhe faz bem. E uma frase bem interessante que a Regina Murro falou, né? Ela disse que para a gente não esperar vir de fora aquilo que não pode dar a si mesmo. Vamos pensar um pouquinho sobre essa frase? Né? Você, psicoterapeuta. Não espere vir de fora o que não pode dar a si mesmo. Então, esse pensamento, essa reflexão serve para resgatar o quanto a gente precisa de cuidado. Quanto a gente precisa estar atento aos nossos próprios processos, às nossas próprias dores, ao nosso próprio sofrimento. Porque, como a gente sempre falou, a dor, o sofrimento, o sintoma, ele se constrói, a gente precisa dialogar com ele para ver o que sustenta essa dor. O que sustenta essa dor. Né? Então, assim, não espere que o outro, o teu cliente, não espere do teu cliente um discurso onde ele te ache perfeito, né? Se isso é uma questão sua. Se você não souber reconhecer a sua própria humanidade. Se você não souber reconhecer seus próprios conflitos, suas próprias necessidades, suas próprias gestaltes abertas e trabalhar essa gestalt. Você busca a aprovação do seu cliente e você se aprova. Né? Então, assim, precisamos desmistificar essa figura do herói, né, psicoterapeuta. A gente entra na faculdade, muitas vezes a gente sai da faculdade com essa construção, né, de um herói, com essa construção bem místico mesmo de que existe um papel ali onde você veste uma capa, veste uma máscara e nada te abala. E que você tem que salvar a todo custo o outro. O outro, ele não está precisando ser salvo por você. Essa não é sua função. Essa não é sua função enquanto psicoterapeuta. O outro, ele precisa que você, em sua função de facilitador, ajude ele a construir estratégias próprias para lidar com as situações. Vestir uma capa de herói e colocar esse personagem na relação terapêutica não é benéfico nem para você, porque você vai estar reprimindo o que você sente, você não vai estar atento às suas emoções, aos seus sentimentos, ao que você está experienciando naquela relação, e nem vai ser benéfico para o outro, que muitas vezes vai criar uma figura de que você é o salvador dele, né? E aí vai gerar uma relação de dependência. E você não vai construir, não vai ajudar esse cliente a construir ajustamentos saudáveis. Você vai estar ajudando ele a construir disfuncionalidades, dependência. Né? Então, assim, é algo até que eu trouxe e eu achei muito, muito necessário, né, a gente ver. Existem dois caminhos aqui. Eu vi bem esses caminhos quando eu estava pensando nesse ser psicoterapeuta, né? Nesse ser psicoterapeuta gestáltico, nesse ser psicoterapeuta, nesse ser terapeuta, nesse ser eu e o outro, né? Então, assim, dois caminhos. Você pode alimentar a ideia de que o psicoterapeuta,
ele vai conduzir, ele vai levar o cliente por um caminho mais fácil, mais curto, e onde o cliente não ande com as suas próprias pernas, onde o cliente não vivencie suas dores. Somente o psicoterapeuta e seu saber, em sua construção de saber técnica, teórica, ele aconselhe, ele explique o que o cliente está passando, e isso pode causar uma ocultação do sofrimento, uma ocultação da dor, uma ocultação dos sentidos que levaram à construção desse sintoma nesse processo desse cliente. Ninguém sabe mais do cliente do que ele mesmo, porque é ele que experiencia, é ele que vive, é ele que sente. Então você não pode realmente construir todo um processo e dizer para o cliente seguir para que ele se cure. Você não é a cura do cliente. Você não é herói do cliente. Você é um facilitador. E muitas vezes o que acontece é que esse conselho que você dá, baseado em suas experiências, pode até ser que nesse conselho você leve o cliente nos seus braços, né? De forma figurada, né? Que eu estou trazendo. Mas aí construa uma ponte para ele não vivenciar todo o seu período, todo o seu processo, toda a sua dor, não vivenciar suas sensações, não ter awareness do seu processo. E é como se, de forma figurativa, você levasse esse cliente nos seus braços para chegar a um certo lugar onde esse cliente ficaria livre desse sintoma. Aparentemente. E depois? O cliente ele não descobriu realmente como criar estratégias saudáveis. O cliente ele ainda não conseguiu criar seus próprios recursos, né? Os seus próprios recursos funcionais. Ele não conseguiu criar ainda, porque você levou ele por um caminho que aparentemente era melhor para você, não para ele. Né? Então, assim, ser psicoterapeuta é reconhecer que esse cliente ele precisa passar por um processo longo, muitas vezes mais difícil, doloroso, onde ele precisa entrar em questões com suas dores, com suas interrogações, com seus questionamentos, com suas vivências ocultas, com suas vivências onde reprimidas, que ele não consegue enxergar ainda, ele não consegue ter sua visão clara, com suas vivências passadas e o quanto elas construíram e quanto elas marcaram sua construção única, né? Entrar em contato com suas raízes, com sua criança, com o seu eu, com o seu self, com sua função self. Né? Ser psicoterapeuta é reconhecer que esse seu cliente ele precisa passar por esse processo para ele realmente entender sua estrutura, entender o que construiu a sua dor, o que construiu o seu sofrimento, para que ele crie formas de se ajustar saudável, para que em outra situação de conflito ele saiba lidar com os recursos próprios dele. Porque aqui nesse caminho mais curto você gera dependência. E nesse caminho onde o cliente ele está mais consciente, ele entra em processo de awareness, ele desenvolve o seu próprio autoapoio. Então nós, enquanto psicoterapeutas gestálticos, né, a gente precisa ajudar esse cliente a desenvolver seu próprio autoapoio. É nossa função. Se você não se dar conta de sua função e somente aconselha, quer impor seu movimento, sua ação, né, sua experiência para o seu cliente, você não está sendo psicoterapeuta gestáltico. Porque você não está levando em consideração a visão de homem e de mundo que a gestalterapia tem. Não está levando em consideração a construção, a compreensão, o entendimento da teoria gestáltica. Né? Então, assim, comece a perceber, né, o que você sente, comece a perceber os seus conflitos, para que na relação terapêutica você esteja mais saudável, né, mais consciente de seu processo e do cliente, né, estar consciente de até onde vai o seu papel enquanto profissional, para que realmente o processo aconteça, para que realmente você auxilie esse cliente que chega com essa demanda na relação terapêutica. Né? Então, assim, reconheça seus medos, perceba seu medo, né? A gente sabe que o medo ele é uma emoção básica que garante a nossa autopreservação, né? Garante a nossa sobrevivência. Mas realmente perceber até que ponto o seu medo também não está te impedindo de agir, não está lhe impedindo de que você seja você mesmo, né? Muitas vezes você tem uma desconfiança em si mesmo,
Porque você adquire, você constrói tanto medo, né? Você tá tão com medo tão excessivo e você não tem consciência disso. Você não tem consciência do seu medo. E aí você desconfia de si mesmo a ponto de não conseguir estar nessa abertura na relação terapêutica, porque você não confia no seu processo, você não confia na sua função, você não confia no seu papel ali. Se você não confia no seu papel com esse outro que está lhe pedindo ajuda, como é que você vai ajudar esse outro? Como é que você vai facilitar? Carregamos medo e esses medos ele faz parte da nossa humanidade. Né? A gente muitas vezes tem um frio na barriga, nosso primeiro cliente a gente vai atender, eu não sei o que falar muitas vezes, né? A gente carrega vários questionamentos. Se ele ficar em silêncio, o que a gente vai falar? Se ele chorar, o que eu vou fazer? E se eu não souber responder alguma pergunta que ele fez? Né? A gente às vezes carrega vários questionamentos. E é natural. Mas no momento em que esse medo ele te impede de agir, né? Você está com tanto medo de ser você mesmo, de agir, que você não reconhece seu potencial criativo de ser psicoterapeuta ali. Você não consegue trazer um experimento de forma espontânea, porque você só quer chegar em casa, ler, ver o que o livro diz e só aplicar. Se você não consegue trazer um experimento de forma espontânea, uma intervenção, um cuidado, uma compreensão, um olhar empático de forma espontânea, você não está experienciando essa relação aqui agora. Você não está aberto para essa relação. Porque você está preocupado mais com a teoria, com a técnica, do que de fato com o cliente está trazendo ali. E como a gente falou, muitas vezes o cliente, você pensa que o cliente vai trazer algo naquela sessão e ele já traz coisas totalmente diferentes. Ai, Kaliana, eu estava pensando em aplicar uma cadeira vazia. Mas aí não deu certo, eu estava tentando colocar. E aí eu até coloquei, mas eu achei que não funcionou, não teve sensibilização. Então você precisa realmente ter esse olhar singular, é por isso que a gente fala. Você tem que descobrir o seu modo de funcionar, você tem que reconhecer o seu potencial criativo, para que você sinta na sua unidade enquanto psicoterapeuta e reconheça o momento de intervir, o momento de experimento, o momento de ficar em silêncio. É muito espontâneo. Nós somos espontaneidade e é algo totalmente gestáltico. É experiência, é aqui e agora, somos conexão que se estabelece nessa relação aqui e agora. Né? Então, somente carregar esse fazer pronto do que o meu supervisor disse, ele anula a experiência. Né? Muitas vezes, colocar o que o supervisor disse é bacana, porque é algo refletido, que você pode analisar, e é legal. Né? É necessário essa análise também. E ele é conhecedor, ele tem mais experiência que você. Mas que também você reconheça a sua espontaneidade, também você reconheça a sua criatividade. Isso é necessário para que realmente você seja um psicólogo de excelência, seja um profissional de excelência, um profissional que realmente se sinta seguro e à vontade para agir e para ser você mesmo na relação com o outro. É necessário que você seja você mesmo. Seja você mesmo e reconheça sua humanidade. Se você separa seu profissional do seu humano, você está se desintegrando. Você não está sendo psicoterapeuta gestalt, você não está olhando para essa visão de homem integral que a gente tem. Temos dores, temos medo, temos inseguranças, né? Mas realmente, como é que você está lidando com isso? Temos medos, a gente pode trabalhar esse medo, a gente pode dialogar com esse medo, mas o que acontece é que muitas vezes a gente reprime esse medo para manter uma postura de herói, de conselheiro, né? Perfeito. E muitas vezes o cliente nem espera que você seja perfeito. E se ele esperar, é algo que ele precisa se trabalhar, né? Nessa relação de terapêutico, porque o processo é dele. Às vezes o cliente, ele só espera que você esteja ali, ao lado dele, para que ele construa realmente a sua ação e o seu movimento no mundo. Tá certo, pessoal? Então aí, comece a refletir, né? Qual a imagem de psicoterapeuta que você tem, que você vem construindo, né? Qual a imagem que você realmente vem colocando, né? A partir desse contato que você está tendo aí com a prática ou com a psicologia, né? Que imagem que você está construindo? Qual é o psicoterapeuta que você quer ser? É um psicoterapeuta sem a sua humanidade? É um psicoterapeuta que não leva em consideração a sua unidade?
É um psicoterapeuta que nem mesmo se acolhe, não sabe o que está vivenciando, não trabalha seus conflitos, não entra em contato com sua dor. Como é que você vai ajudar o outro? Se o seu processo está totalmente desequilibrado e está bagunçado para você, está turvo, porque você não entrou em awareness, você não percebeu, né? Então, assim, comece a perceber se a sua imagem que você está construindo de psicoterapeuta não está muito distante de você e de sua realidade, né? E qual é o seu real? Sempre é algo que eu acho válido deixar. Qual é a sua realidade? Quem você é, né? O que você gosta de fazer? O que você está sentindo no momento da psicoterapia? Quais são os seus conflitos? Quais são os seus potenciais de saúde? Porque é descobrindo, é compreendendo toda essa sua unidade que você vai construir uma relação de mais segurança, uma relação onde o cliente, ele de fato vai conseguir construir seu autossuporte e seu ajustamento funcional. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, qualquer contribuição também super válido, tá bom? Coloquem aí o que vocês acham, coloquem aí quais são as inseguranças que vocês já vivenciaram, né? Quais são os seus medos, como é que você está conseguindo superar, né? Então, assim, conte aí pra gente, tá bom? Beijo.